Olá, tudo bem? E a família, como vai? Nós estamos de volta com Família e Companhia, com uma alegria muito grande de poder participar com você desse momento tão especial. Final de ano, né? As famílias se confraternizando, muita gente chegando já de viagem, muitos filhos encontrando aí os seus familiares e a gente feliz demais de poder fazer parte da sua vida, poder entrar na sua casa, no seu computador, com mais um programa Família e Companhia. A nossa proposta é essa mesmo, né? Falar um pouco mais a respeito de família, falar um pouco mais a respeito dos encontros e desencontros que nós temos dentro de um lar. E hoje, muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque nós já estamos aqui em mãos com o livro Família, a verdadeira fonte da motivação para a superação. Esse livro eu tive a alegria de escrever, de produzir, claro, com a ajuda de muita gente, né, que a gente tem visitado, que a gente tem trocado ideias, que a gente tem aprendido no dia a dia. São 150 páginas, na verdade, de muitas experiências vividas em trabalho, no campo, né, dentro de muitas casas, ouvindo muitas histórias. Então, já quero te apresentar este livro aqui, Família, a verdadeira fonte da motivação para a superação, que em breve nós teremos a alegria aí já de estar comunicando aqui uma data para lançamento em Cascavel e aqui na nossa região. Família e Companhia, portanto, com esta boa notícia e também comunicando você que hoje nós teremos um programa que apresentará alguns trechos desse trabalho que a gente tem realizado dentro de empresas, dentro de cooperativas, dentro de prefeituras, falando sobre a temática família, os seus problemas e as suas soluções, né? Hoje nós apresentaremos, portanto, um trecho de palestras que a gente tem realizado, especificamente uma cooperativa visitada aqui na nossa região, onde a gente aborda esse tema família. Eu espero que você goste, que você acompanhe atentamente aí. Durante os blocos a gente vai estar voltando aqui conversando, mas eu quero que você preste bastante atenção, porque nessa palestra a gente vai abordar de forma superficial, é verdade, uma série de assuntos que a gente vai aprofundar depois aqui nos nossos estúdios, aqui nos nossos sofás, aqui nas mesas em que a gente senta para trocar ideia a respeito de família. Vamos lá, acompanhando, portanto, a primeira parte desta palestra e eu espero que você goste. Bom, meu nome é Ideli Tapia, eu sou jornalista, eu estudei marketing, estou estudando administração, mas o meu negócio é família. Eu trabalho com família já há mais de 18 anos. E aí eu recebi um convite para juntar todos os meus conhecimentos lá da área de comunicação. Eu trabalho com rádio, trabalho com TV desde 83. Vocês estão me enxergando direitinho aí, não? Desde 83 eu trabalho então com rádio, com TV e nos últimos 18 trabalhando com família. Então a gente juntou tudo isso, todos esses conhecimentos de dentro das empresas, na publicidade, com a comunicação e com esse trabalho com família para montar esse tipo de trabalho que a gente está realizando já pelo Brasil afora. Graças a Deus tem um monte de gente querendo tratar desse assunto, tem um monte de gente querendo falar a respeito desse tema que a gente traz para vocês aqui hoje. Para mim tem sido assim uma alegria saber que as pessoas estão preocupadas com isso. Vou mostrar para vocês aqui como é que começou essa história, por que eu comecei a mexer com isso. Eu conheci esse pessoal aqui, lá de Campinas. Não sei se vocês já ouviram falar de Toca de Assis. Tem uns malucos lá em Campinas, que já tem casas esparramadas pelo Brasil afora, até algumas casas fora do país, e eles trabalham com moradores de rua, com essa população de rua, que eles chamam de irmãos de rua. E eu fiquei louco como eles, eu fui para lá, fiquei 2 anos morando com eles. E eles não têm uma casa, na verdade eles falam que tem uma casa, né, em cada cidade, uma casa em cada região. Na verdade eles moram na rua, junto com esses irmãos de rua. Então a gente foi fazer o trabalho com eles, dormi embaixo do viaduto com esses moradores de rua, dividi a marmita lá na calçada junto com eles, porque o trabalho lá é simples, ganhar a confiança dessas pessoas, ficar amigo dessas pessoas, para conseguir convencê-los a sair da rua, porque eles não têm força para sair, muitos não querem sair, para convencê-los a sair dessa situação de rua e buscar um tratamento, dar uma retomada na vida, né? E eu fui lá fazer esse trabalho com eles, então eu estou ali no meio, vê se vocês me acham ali, né? Não sou aquele dormindo lá no canto.
Fiquei lá 1 ano trabalhando com eles em Campinas, ali na sede em Campinas. Feridas na alma, no corpo, o que vocês puderem imaginar aqui, a gente acaba encontrando aí nessas calçadas da vida, né? E ao final desse 1 ano de trabalho, o coordenador me chamou e disse assim: Otávio, é o seguinte, já está bom para você aqui na sede, já está bom para você esse negócio de trabalhar na rua com eles, eu vou te mandar para uma outra casa nossa. Quem conhece aquela região ali, na saída para Jundiaí, no meio daquele macarrão de rodovia, lá quando você olha no GPS parece uma macarronada aquilo, né? Tem ali uma chácara chamada Chácara São Francisco. E eu fui lá conhecer então a segunda casa deles em Campinas. A Chácara São Francisco, os moradores de rua não ficam saindo da casa, eles não voltam para a rua, de jeito nenhum, porque eles não conseguem voltar para a rua. Na verdade, a Chácara São Francisco é uma grande enfermaria. Eu cheguei lá, tinham 33 camas, 33 homens nas camas, em estado terminal, de AIDS, de câncer, do que vocês imaginarem, fim de vida, fim de linha. O trabalho principal lá era bater a comida deles, porque eles já tomam a comida direto no estômago, não passa mais nada na garganta, o câncer tomou conta, tem que molhar a boca, porque eles ficam com o lábio rachado, virar eles na cama, né? Porque eles ficam muito tempo deitados, aí senão dá aquele monte de escaras, é preciso girar eles, e o trabalho era esse. Mas a maior parte do tempo que eu fazia era conversar com eles, era rezar com eles, era ouvir as histórias deles para ver se o tempo passava, porque para quem está numa cama, o tempo não vai. Então a gente ficava ali ouvindo aquelas histórias, conversando com eles, cantando com eles, brincando, tentando alegrar um pouquinho o dia deles. E a sensação que eu tinha era de que eu estava diante de uma caixa preta, desses aviões que caem por aí. Já não tem mais o que fazer com o avião, só conta as vítimas, né? E aí você pega a caixa preta e você vai entender o que aconteceu com esse avião. Da onde é que ele saiu, aonde é que ele caiu, por que ele caiu. Era isso que eu ouvia deles. Já não tinha mais como juntar, não tinha como achar a mulher, já não tinha como achar os filhos, não tinha muito o que fazer também pela saúde dele. O que se tinha a fazer ali era entender aquela história. E eu comecei a ouvir todos aqueles caras que estavam ali, e comecei a ver também eles irem embora, eles morrerem. Era estágio terminal. Quando morreu o 5º comigo, eu fiquei um pouco indignado com tudo. Eu chamei o coordenador e falei: tem um negócio errado aqui. Eu rezo para esse povo sarar, para esse povo curar, para Deus tirar esses caras das camas. Eu cuido desses caras, mas eles morrem. E o coordenador falou assim: mas quem falou que você está aqui para tirar alguém da cama? Você está aqui para segurar na mão deles mesmo, nessa última hora, porque essa partida aqui não é fácil não, e ainda mais para quem não tem ninguém por perto, não tem nenhum amigo, não tem um filho, não tem uma esposa, não tem nada. Segura na mão deles, é isso que eles têm, é para isso que você está aqui, dá força para eles, vai lá. E eu tentei, mas começou a me bater uma inquietação. Eu falei: eu preciso fazer alguma coisa antes de chegar nesse estágio. Eu preciso fazer alguma coisa antes de chegar nisso. Lixo humano jogado nas ruas, que a gente passa e vira o rosto, porque a gente não aguenta olhar, porque a gente não aguenta o cheiro. Como é que pode o ser humano chegar nesse estágio? Eu não me conformava. Aí eu voltei aqui para a minha região, eu estava morando aqui na época em Marechal Cândido Rondon, antes de ir lá para Campinas, e eu falei: vamos fazer um trabalho já com recuperação de dependentes. Então nós montamos uma comunidade terapêutica, eu aluguei uma chácara e nós começamos a trabalhar com recuperação de dependentes. Foram 7 anos trabalhando só isso. Eu não sei se vocês conhecem alguém que trabalha com recuperação de dependente, tem acesso, tem contato com comunidades terapêuticas. É um trabalho extremamente frustrante, porque o que nós temos de droga circulando aí fora é uma violência, é demais. Eu fiz as contas lá, e de cada 10 que entrava para a chácara de recuperação, 9 não terminavam o tratamento, 9 não terminavam os 9 meses. Só um terminava os 9 meses, o resto voltava tudo para a droga, voltava tudo para a rua. E não tem como você segurar, não tem como você obrigar alguém a se tratar, eles iam embora. E daqueles que terminavam o tratamento, pelo menos 9 caíam, depois de ter ficado todo esse tempo lá na comunidade. Por quê? Não tinha uma base lá fora, porque não tinha família, porque saía e não tinha expectativa, não tinha nada.
no meio dessa confusão, no meio desse trabalho, eu falei, bom, vamos tirar um, se um sai, vamos tirar um, né? E vamos fazer isso. No meio disso tudo, me chamaram numa emissora de rádio para fazer uma campanha de coleta de donativos para ajudar lá a comunidade terapêutica. E eu fui para um programa especial de rádio. O cara me colocou num estúdio, um estúdio que eu não entrava há muito tempo, eu não exercia mais a minha profissão, eu só cuidava disso. E o Miguel começou a me fazer perguntas. Miguel Fernandes começou a me fazer perguntas e divulgar a comunidade e falar do trabalho que era realizado para tentar sensibilizar a comunidade para ajudar. E lá no meio da entrevista ele contou uma história no ar, contou para mim a história. Ele disse para mim assim, olha Tapia, tinha dois homens que estavam indo por uma estrada, passando assim às margens de um rio bem caudaloso, um rio grande. E de repente eles olharam para dentro do rio, escutaram uns gritos e eram crianças que estavam descendo correnteza abaixo. E eles imediatamente pularam na água, qualquer um faria isso, né? Vamos tirar essas crianças da água. E eles começaram a tirar as crianças da água. Quem estava mais ao meio pegava a criança, passava para quem estava mais à margem e jogava essa criança lá para a margem e vamos pegar a outra. E parece que quanto mais tirava a criança do rio, mais a criança aparecia. E de repente eu estava lá no meio do rio, foi passar a criança para o amigo e não encontrou. E ouviu ele na margem saindo já, disse, vai me deixar sozinho aqui? E o amigo dele falou assim, ó, tira o que você puder aí de criança, porque eu vou lá em cima brigar com quem está jogando as crianças dentro do rio. Eu olhei para ele, fiquei pensando e falei, meu Deus, eu estava na rua, voltei com a recuperação de dependente, eu tenho que voltar um pouquinho mais ainda nessa história, né? Eu tenho que ir antes dessa dependência química, a gente tem que fazer um trabalho que seja eficiente antes deles chegarem nesse estágio aqui, porque a droga está cada vez mais violenta. É preciso que tenha alguém trabalhando lá com a recuperação e a retirada dos moradores de rua, é preciso ter gente trabalhando lá com a recuperação de dependentes, mas é preciso ter muito mais gente trabalhando com quem está jogando as crianças no rio. E foi quando a gente começou um trabalho com famílias. Foi quando eu comecei a conhecer alguns grupos que já faziam trabalho, gente que fazia treinamento para quem trabalhava com isso, gente que estava precisando de ajuda para trabalhar com isso, e eu comecei a rodar o Brasil e comecei a conversar com pessoas e a fazer cursos e formação, e entendendo um pouquinho mais a respeito dessa problemática toda que acaba com a vida de um ser humano, que acaba jogando um ser humano nesse estágio de lixo, de descartável. Foi quando a gente começou esse trabalho. É por isso que eu estou nisso. É por isso que quando eu encontro um grupo de empresários, eu estou lá falando para eles, olha, escuta, a gente precisa cuidar de um negócio importante, vamos falar a respeito disso. Quando eu encontro um grupo de políticos, então, nossa, eu chacoalho eles, né? Escuta, lá no seu plano de governo tem que ter algumas coisas importantes lá, vamos conversar a respeito disso. Quando eu estou aqui diante de um grupo de agricultores, de um grupo de produtores, eu preciso falar para vocês. E essa oportunidade aqui para mim é muito cara, porque o que eu estou falando para vocês, eu posso resumir em números. A gravidade do que nós estamos tratando aqui, eu posso resumir em números. Eu coletei alguns dados importantes, que eu acho que é importante que a gente dê uma olhadinha, para a gente entender o tamanho desse problema, e entender o que é que está acontecendo hoje com esse país, o que é que está acontecendo hoje com esse mundo. Esses dados aqui são de 2012, e eles vão nos dizer que hoje no Brasil, ou pelo menos em 2012 já era assim, o número de estupros ultrapassava o número de homicídios. Estupro é um troço de animal. Estupro é cometido por alguém que está num estágio animalesco, alguém que é guiado pelo seu cio. É pior que o assassino, é alguém que está ali acima disso, entendeu? É num estado brutal. Existe mais gente assim do que assassinos no Brasil, e olha que tem muito assassino. Nós estamos lá com 50.617 estupros no Brasil em 2012, nesse levantamento. Os pesquisadores nunca conseguem acompanhar os números, porque eles estão fazendo a pesquisa e as coisas estão acontecendo e estão aumentando. Eu tenho dados da criminalidade, a criminalidade aumenta por ano, 20% nos estados. Eu tenho dados para vocês aqui dizendo que o número de mortes violentas no Brasil passa de 100 mil por ano. Isso é mais do que muita guerra. Essas atrocidades que a gente vê por aí na televisão, isso é mais do que muita guerra e passa despercebido porque morre um aqui, morre outro lá, né? E a gente acaba não se dando conta. A gente assiste o jornal, morreu mais um, morreu outro lá, a gente abre o jornal, está aqui mais um assassinato e a gente toca a vida. Mas são 275 mortes violentas no Brasil por dia. E isso é dado de 2012, isso aqui já está desatualizado. Nós temos lá um dado dizendo que nós estamos entre as 20
nações mais violentas do mundo, nós estamos dentro desse ranking, nós entramos para as 20 mais violentas. Isso aqui é dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E os dados não param por aí. Eu trouxe para vocês aqui uma informação, eu tenho certeza que aqui tem professores, já vi amigos professores aqui, gente que dedicou uma vida inteira para o magistério. Eu escuto falar assim, olha, a educação nesse país é a solução. A gente vai salvar esse Brasil aqui com a educação. A Organização de Desenvolvimento Econômico, em 2014, ano passado, foi ouvir os professores e descobriu que o professor brasileiro hoje é o que mais apanha no mundo. Olha que triste ranking, a gente é medalha de ouro nisso. O professor brasileiro é o que mais apanha no mundo. Agressão física, agressão verbal, muita agressão física. Eles se queixando disso em sala de aula, professores apanhando. Vocês são da minha geração. Professor merecia o nosso respeito, não? Lembra? Eu levava rosa para a dona Solange todo dia. Eu tinha que levar uma rosa para a dona Solange, a minha professora. Eu lembro dos nomes dos meus professores do ginásio, todos os nomes dos professores, referências na minha vida. Gente que olhava e falava, olha aqui, é isso que eu quero ser. E o professor Zílio, o professor Isidoro, a dona Rosa, você vai... Está passando nomes aí na sua cabeça agora. A gente tinha isso com respeito, com carinho. A gente tinha eles assim como referências. Hoje um aluno levanta da carteira, vai lá e dá um soco no professor, porque ele mandou desligar o celular, porque ele mandou tirar os fones do ouvido, porque ele disse que lá na escola não é lugar do boné. Porque ele disse assim, olha, eu vou revistar a sua bolsa porque eu sei que aí dentro tem um revólver. Porque aqui não é lugar de comercializar drogas. Está nesse pé o clima lá dentro da escola. E a escola é o que vai salvar esse país. Como? Como é a pergunta? Que jeito? Quem é que está ensinando? O professor está tentando se defender, defender a própria vida, se defender das pancadas, tentando ser pai e mãe, porque essas crianças não têm educação em casa e eles têm que passar o básico do básico do básico do respeito humano, do mínimo da convivência humana entre colegas e respeito com autoridades, e esse clima de tensão e reuniões de secretaria e diretoria e dele formação. E o que acontece? Quem é que está ensinando matemática? Quem é que está ensinando português? Quem é que está ensinando química, física? Cadê? Como é que a gente vai resolver esse problema das escolas? É hora da gente interromper um pouquinho a palestra, pode ser? A gente vai rapidamente para o intervalo comercial. Falando em intervalo comercial, deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores, gente que está apoiando aqui o Família e Companhia. Um abraço aos amigos da Sossó Colchões, o Osni e toda a família, um forte abraço mesmo, um grande parceiro, um incentivador inclusive aqui desse projeto. Um abraço a Vera, o José, o pessoal da Telhaço também, espetaculares, né? Uns apaixonados por família e até por isso apoiam e prestigiam aqui esse programa Família e Companhia Limitada. E eu tenho que falar também do Gilberto e da Rosane, pessoal da Dinâmica RH, o nosso forte abraço a vocês, muito obrigado. Gente que nem quer propaganda, né? O que eles querem mesmo é incentivar esse tipo aqui de iniciativa, querem que a família seja propagada, divulgada e principalmente defendida. Obrigado a vocês, um abraço. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Desde que iniciamos nossos trabalhos, passamos por várias crises. Mas o tempo passou, as crises se foram e 20 anos depois, estamos aqui. A maior lição aprendida nesse tempo é que o diferencial de qualquer empresa, a toda hora, é o atendimento. É por isso que a Dinâmica investe em sistemas de controle e gestão, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e em estrutura física para maior conforto da equipe. Excelência no atendimento. Foi por essa via que vencemos no passado. E é por ela que venceremos no presente e no futuro. O Grupo Telhaço é constituído por empresas focadas no segmento de produtos para coberturas metálicas, calhas, serralheria, metalurgia e outros derivados de aço,
com mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje, com unidades distribuídas em pontos estratégicos, o Grupo Telhaço tem como característica um atendimento rápido e personalizado em 100% dos municípios do estado do Paraná e grande parte do estado de Goiás. O Grupo Telhaço utiliza equipamentos de alta tecnologia e fabricação sob medida e tem a missão de excelência no atendimento de seus clientes e parceiros. Contate a Telhaço mais próximo de você. Tem Telhaço em Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama, Curitiba, Campo Mourão e Anápolis, em Goiás. Pensou em construir, reformar ou ampliar seus negócios? Pensou em Grupo Telhaço. Na Sossó Colchões e Decorações você encontra tudo para deixar cada ambiente da sua casa ainda mais bonito e confortável. Cortinas, tecidos de decoração e uma variedade imensa de tapetes. Sossó Colchões e Decorações. Visite também a loja no bairro Floresta. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o centro médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Nós estamos de volta com Família e Companhia, falando de família. E a gente vai voltar para continuar acompanhando aquela palestra, né, que a gente acabou realizando numa cooperativa aqui da região, falando aqui para colaboradores, para funcionários, a respeito da importância de se cuidar da vida em casa, para que isso não atrapalhe a empresa, para que não atrapalhe a nossa vida profissional. Vamos lá? Eu estou fazendo alguns trabalhos com alguns prefeitos que deram um estalo, né? Chamaram o secretário de Educação, eu vou lá, falo com os professores, mais para motivar, né? Mais para botar para cima, não desista, continua firme, né? A gente não pode nada sem vocês, não abandona a sala de aula, não abandona o magistério. E aí eles vão para a sala de aula, conversam com os alunos, e aí os alunos ganham um prêmio se conseguir trazer o pai para uma reunião, para uma palestra como essa. E aí eles fazem umas gincanas, porque para arrancar o pai e a mãe para uma reunião de escola hoje é uma dificuldade, e eles conseguem trazer os pais, e aí eu vou lá conversar com o pai e com a mãe, para trocar umas ideias, para a gente conseguir acertar alguns pontos, para a gente conseguir ter um pouquinho, um mínimo de paz dentro de sala de aula. A situação que a gente está com a educação. Eu tenho dados, mais dados aqui. Estou assustando vocês, não? A intenção é essa, assustar mesmo, né? Eu vim para incomodar vocês um pouquinho. 804 mil suicídios por ano no Brasil, 1 a cada 40 segundos. Organização Mundial da Saúde, dados do ano passado. Esses dados já mudaram. Esses dados já mudaram. O mundo está doente mentalmente. O farmacêutico está arrebentando de vender tarja preta. Estão vendendo muito, a gente está doente aqui, na nossa cabeça. Vocês conhecem um cara chamado Augusto Cury? Esse cara é um psicopedagogo maravilhoso, um psicoterapeuta maravilhoso. Ele diz aqui, olha aqui, 20% da humanidade, cedo ou tarde, vai desenvolver o último estágio da dor humana. Essa definição, último estágio da dor humana, ele resume depressão. Último estágio da dor humana, a depressão. 20% do mundo vai sofrer depressão. Por conta de uma loucura em que a gente entrou, de uma roda viva que a gente entrou, de uma ciranda maluca que a gente não consegue parar. Mas ele diz também que 80% já sofre dessa síndrome do pensamento acelerado. Eu estive com o Dr. Augusto Cury agora aqui em Cascavel, veio para uma palestra e eu consegui puxar para um canto, explicar esse trabalho que a gente estava fazendo, e ele me empurrou um monte de livros e falou assim, leve tudo lá para esses pais, para esses professores, conta tudo para esse povo, porque a gente tem que puxar o freio de mão, a gente tem que dar um break nisso, a gente tem que parar e pensar para onde é que a gente está caminhando, a gente tem que sair desse automático em que a gente ligou e não para mais. Essa síndrome do pensamento acelerado é muito fácil de entender, né? Nós estamos aqui sentados para assistir uma palestra, mas só está aqui o nosso corpo, a nossa cabeça está lá na frente.
lá nos compromissos que a gente tem à noite, lá nos compromissos que a gente tem amanhã, a nossa cabeça sempre está adiantada algumas horas daquilo que a gente está fazendo. Ou seja, a gente nunca está no lugar que a gente está, a gente sempre está à frente. Por isso que não é muito complicado dizer que tem algumas pessoas que já morreram e não sabem, né? Porque quando elas chegarem lá já não estão mais. Olha a loucura que entrou o ser humano, a gente sempre está acelerado. É comum e cada vez mais comum você olhar para quem está do seu lado e falar assim, já agosto? Não é? Já o Natal? Mas eu não vi passar o ano, acabou 2015? E esses dados aqui assustam a gente, porque a gente está falando de 2030, 2017, 2018, a gente está falando de futuro e já foi, né? Já está lá. Nós estamos acelerados e isso é um grave problema. A gente está, sim, com uma grave dificuldade. Eu tenho aqui esses dados, trazendo aqui que em 2030, esse dado é bastante preocupante, o número de idosos vai ser maior do que o da garotada de 14 anos, os adolescentes de 14 anos aqui no Brasil. Isso aqui o IBGE está nos trazendo. E aí ele diz ainda mais, né, que em 2055, ali eu tombo, a população de idosos vai ser maior do que a que tem 29 anos. E isso sucessivamente, progressivamente, nós estamos envelhecendo. Nós somos um país que está envelhecendo. Quer saber uma das consequências desse envelhecimento? O governo olha para o caixa da Previdência e fala, não vai dar. Vocês são administradores, vocês são gestores. Vai ter mais gente tirando do que colocando. Vai ter mais gente aposentada do que trabalhando, já. A população está envelhecendo, a Europa já envelheceu, isso está chegando para a gente aqui acelerado. Você imagine que 2030 está logo ali, né? Já tem gente em 2018 na cabeça, sofrendo aqui da síndrome do pensamento acelerado. Você imagina, então 2030 já chegou. Um país de velhos, mas e os poucos jovens? Como é que vão estar os poucos jovens daqui a pouquinho? Os jovens vão estar sim, olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, dados também de 2014. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos um dependente químico para cada 7 famílias. 1 para cada 7. Mas a Organização Mundial da Saúde vai além. Ela diz que em 2030, do jeito que segue o baile, nós teremos um dependente químico para cada família. É uma epidemia, se alastra rapidamente. Está dando para entender futuro aí? Está dando para perceber o que a gente vai ter de futuro? Para onde é que a gente está caminhando? Em que mundo a gente está colocando os nossos filhos? É essa a situação. Eu fiz umas contas, juntei uns dados do IBGE e fiz umas contas e acabei descobrindo que, com dados de 2012, a gente pode afirmar o seguinte, 1 milhão de pessoas casaram em 2012. 300 mil só juntaram. Aqui em Cafelândia não tem disso, né? O pessoal não junta, né? Casa direitinho todo mundo. Mas tem um monte de gente aí em outras cidades que só junta os panos, as escovas de dente, eles falam, né? Um gostou do outro, vai e mora junto, e acabou. No entanto, desse 1 milhão de casamentos, nós tivemos 340 mil divórcios. Daqueles que só juntaram lá, deu mais 90 mil. A taxa de fecundidade, segundo o próprio IBGE, é de 1,8. Sabe o que nós temos aqui? Nós temos 774 mil crianças por ano no país que não tem o pai ou não tem a mãe. Que tem um lar mais ou menos assim, olha, onde está faltando alguma coisa. Por mais que eu queira achar isso normal, por mais que se esforcem aqueles que estão lá dentro, está faltando alguma coisa. Pensa na tua casa agora. Pensa faltar o pai ou faltar a mãe. Pensa. O Conselho Nacional de Justiça, juízes da Vara da Infância e Juventude, pessoal do Conselho Tutelar desesperado, foram para dentro das escolas em 2011 buscar dados sobre como é que estão as nossas crianças em sala de aula. E eles descobriram que lá tinha 5,5 milhões de crianças, Brasil 2011, sem o pai no registro de nascimento. Eu e você sabemos, né, que tem muitas crianças ainda que tem o pai no registro de nascimento e só no registro de nascimento, né? Mas aqui já mostrava pelos documentos a situação em que nós estamos. A situação em que estão os lares, como é que estão as casas brasileiras. E de tudo que nós falamos. E de tudo aquilo que você pensar de ruim que tem na sociedade. A fonte está aqui. O problema está aqui. Todos nós sabemos, família é base da sociedade. Família é o fundamento. O que tem de bom ou de mal aí na rua, o que tem de bom e mal aqui,
tem de bom e mal nesse país, o que tem de bom e mal nesse mundo, saiu de um lar, saiu de uma casa. Eu estava em Londrina, falando para um auditório, mas repleto de adolescentes. E eu perguntei para eles assim, escuta, conta para mim, qual é a instituição mais poderosa que nós temos no mundo? E eles disseram assim, o PCC, o Estado Islâmico, né? Estava naquela época de Joaquim Barbosa, estava em tudo que entrevista de TV, aí o STF, e né, hoje eles gritariam o Sérgio Moro, né, com certeza, e enfim, eles começaram a gritar nomes, a ONU, os Estados Unidos, saiu de tudo, lá eu deixei eles falarem. E aí eu comecei a contar para eles que o Barack Obama saiu de uma casa, que o Osama Bin Laden também, né? que o Saddam Hussein também, que o Fernandinho Beiramar também, que o Joaquim Barbosa também, que o que tem de bom e de mal aí fora saiu de uma casa. A família é a instituição mais poderosa desse mundo. É ela que coloca na nossa sociedade o bem e o mal, ela é fonte do bem e do mal. Depende como está a situação dessa casa, depende como está a organização dessa casa, ela dá frutos bons ou não. Está dando para entender por que a gente está do jeito que está? Está dando para entender por que nós estamos aonde nós estamos e caminhando violentamente, rapidamente, para esse cenário negro apontado aqui pelos estudiosos, pelos psicólogos, pelos antropólogos, sociólogos. A base está aqui, olha, a base está com problema, a base está rachada, a base está trincada, o fundamento não está legal. Sabe aquele ensinamento bíblico lá, quando você for construir uma casa, constrói ela sobre a rocha, né? Isso aqui é de alguns anos atrás, um ensinamento desse. E a gente insiste, a sociedade hoje insiste em construir, em edificar sobre essa base, sobre esse fundamento. E a gente nem para pensar a respeito disso. E a gente nem discute muito esse assunto. A gente não está conseguindo entender que sem família não tem sociedade. Não dá. Sociedade, isso que nós entendemos aqui como respeito, como cooperação, vocês estão dentro de um setor que é fundamental. Se não tiver cooperação, não tem nada, né? Vocês aprendem isso aqui todos os dias. Vocês estão numa escola de cooperativismo. Vocês vivem isso todos os dias. Família é exatamente isso. Família é exatamente isso. Olha, caos é quando o velho morre e o novo não nasceu ainda. Ou seja, quando essa molecada que está nas nossas ruas, aí no nosso berço, aí no nosso quintal brincando, quando eles não recebem aquilo tudo que a gente trouxe lá dos nossos avós, aquilo que a gente trouxe lá dos nossos bisavós, aquilo que a gente tem para passar para eles, quando não há essa transmissão, quando isso não acontece, se perdem referências. Se perdem as coisas importantes, as coisas valiosas, se perde a tradição, se perdem coisas importantes que é preciso que eles tenham. Coisas que nós recebemos, às vezes, a duras penas, né? Reclamando da maneira como foi criado pelo pai e pela mãe. Muitas vezes a gente chiou, a gente reclamou, mas depois a gente parou e pensou, falou, eu precisava disso. Ele estava certo. Eu estava lá adolescente, eu estava lá rebelde, eu brigava com o pai e com a mãe, mas hoje eu olho para trás e falo, do jeito dele, ele estava certo. É isso mesmo, é 1 centavo só, mas não é meu. E se não é meu, não é meu e acabou. Meu filho está com 7 anos, chegou do grupo de escoteiro esses dias, é o Francisquinho. O Francisquinho chegou do grupo de escoteiro esses dias, olhou para mim agora, no sábado ele ouviu isso. E ele disse para mim assim, pai, o chefe do escoteiro me contou uma história que eu preciso te contar. Eu falei, conta, filho. Diz que um rapaz era pobre, trabalhava muito e ainda tinha que estudar. E tinha que pagar os estudos dele, ele não tinha condições financeiras. Mas um dia ele achou na rua uma carteira. E na carteira tinha R$ 1.600. E ele gastou 9 horas para achar o dono da carteira. Porque ele ficou pensando, pode ser de um pai de família que vai precisar desse dinheiro para alimentar os filhos, para comprar remédio, para pagar uma conta. Pode ser de alguém que está precisando muito. Então, ele estava desesperado para achar logo o dono da carteira, para tirar aquela pessoa da preocupação de ter perdido R$ 1.600. E ele disse assim, meu chefe terminou a história me dizendo que o que é certo, mesmo que ninguém faça. E o que é errado, mesmo que todo mundo faça. Eu falei, fechou, filho? Não tiro você desse escoteiro de jeito nenhum, né? Falei, é isso, as pessoas já não sabem mais isso, o que é certo, o que é errado. Ah, todo mundo faz, faço também. Está faltando base,
Está faltando. Isso a gente aprendia lá no chão de casa, ali, né? Ali na conversa tete a tete com o pai. Às vezes o pai nem precisava falar nada, ele só olhava. Tem um amigo meu que diz assim, o pai olhava para mim, eu sabia que hora que era. Ele nem abria a boca. Eu sabia que era hora de tomar banho, que era hora de dormir, que era hora de estudar. Eu sabia que horas eram. E é verdade, é verdade. Mas estava lá o pai, estava lá a mãe, ensinando coisas, passando coisas. Porque quando o velho morre e o novo não nasce, nós temos um grave problema. Nós temos o caos. Vocês já ouviram falar de Isamitiba? Isamitiba é um grande psicopedagogo que a gente perdeu há menos de 30 dias. Um cara extraordinário. Eu estive com Isamitiba em Itaici, lá em São Paulo. Lá onde tinha a conferência dos bispos, agora os bispos se mudaram todos para Aparecida, mas lá era um lugar muito bacana, Itaici, um lugar reservado, onde eu pude passar um final de semana junto com o Isamitiba, falando sobre dependência química. A gente estava numa formação sobre pastoral de sobriedade, foi um trabalho interessante que ele realizou por lá, e como era um final de semana inteiro, a gente teve tempo para trocar ideias. E o Isamitiba, ele tem uma coisa que ele conta que é extraordinário e que serve exatamente como uma luva para isso que a gente está falando. Ele chama a nossa geração asa e pescoço. Os produtores de frango aí, né? Sabe bem do que eu estou falando aqui agora. Geração asa e pescoço. Ele diz assim, que quando a gente era jovem, quando nós éramos criança, quando matava lá um frango em casa, quando matava lá uma galinhazinha caipira, a coxa e o peito era do chefe da casa, do pai, da mãe. O melhor pedaço era para eles. Era assim ou não era, gente? O melhor pedaço era para o pai e para a mãe. Coxa e peito era para eles. E a gente tinha respeito pelos pais, a autoridade dos pais, o carinho, a devoção pelos pais, né? A gente respeitava os mais velhos. O vô, a avó, a visita. Não, a gente não. Né? A gente não tinha essas regalias, não. E ele disse que a gente cresceu com essa história na cabeça. A gente cresceu com isso. E aí a gente teve filhos e a gente olhou para essa molecada e disse assim, você quer saber? Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu vou entregar para o meu filho aquilo que eu não tive. Ele não vai passar pelas dificuldades que eu passei. E o discurso é bonito, né? Mas a gente começou a dar para os filhos tênis com luzinha, videogame, a mochila que faz não sei o quê, os brinquedos todos que aparecem no comercial de televisão, a coxa, o peito. A gente deu isso para eles. Tudo do bom e do melhor, mesmo que isso nos faça ficar com asa e pescoço de novo, né? Porque a gente já passou a infância inteira comendo asa e pescoço. No entanto, o que acontece? Nós hoje estamos comendo asa e pescoço para dar para os nossos filhos, o que a gente não teve. E ele disse assim, nós criamos filhos que são irresponsáveis. Nós criamos filhos que começam a namorar, que engravidam as meninas e não conseguem criar essas crianças. E o que eles fazem? Eles deixam para os avós. Esses avós que comeram asa e pescoço quando eram crianças. Esses avós que comeram asa e pescoço depois criando os filhos, agora vê os netos pular na frente do prato, pegar a coxa e o peito. E esses avós acabam ficando com asa e pescoço de novo. Asa e pescoço. Por isso que eles nos chamam de geração asa e pescoço. E ele fala mais. Ele diz para a gente assim, deixa eu passar isso para vocês aqui bem rapidamente. Ele diz assim, essa garotada tem chegado em casa e não tem recebido carinho. Essa garotada tem chegado em casa e não tem recebido atenção. Essa garotada tem chegado em casa e não tem recebido um olhar do pai e da mãe, não tem recebido um abraço do pai e da mãe. E aí, sabe o que acontece? O pai e a mãe não sabem o que está acontecendo com essa criança, não sabem o que está se passando na cabeça dessa criança, com quem ela está tendo contato, o que ela está vivendo. Imagine isso. Ele disse assim, me ensinou isso, que ele tinha saudade da época em que a gente tinha piolho. Vocês tiveram piolho? Não? Ninguém conta, né? Mas a gente teve bastante. A gente tinha piolho na escola, era um tormento. A gente chegava da sala de aula, a gente chegava em casa, a primeira coisa que a mãe fazia era botar a gente no colo e ficar procurando piolho, porque tinha que tirar logo aquele troço dali, né?
Porque senão, se os piores ficavam ali, eles se... O que dava aqueles negócios brancos no cabelo mesmo? Como é que era? Todo mundo sabe, não precisa falar. Eu faço a pergunta só para saber se vocês tiveram. É Lândia, não tem jeito. Vocês lembram daquela latinha amarelinha, Neucídio? Nossa... Isso quando não usava aquele Baygon líquido, né? Passava aquilo, fervia o couro cabeludo, botava um lenço na cabeça da gente, botava Ramona, né? Ainda tem Ramona, gente? Prendia aquele trem, né? E aquilo começava uma correria, uma coceira, não podia coçar também, tinha que deixar aquilo. Eu disse assim, a mãe cuidava porque sabia que aquilo ali ia fazer mal para a gente. Hoje as crianças chegam da rua com os bichinhos por dentro da cabeça e a gente não tira. E os bichinhos se reproduzem lá dentro e faz muito mais mal que piolho. Os bichinhos dentro da cabeça ficam lá se reproduzindo e dão muito mais do que lêndia para essas crianças. E a gente não cuida. E é por isso que a gente precisa dar atenção para essa garotada, porque o mercado de trabalho está gritando. Vamos falar de cooperativa? Vamos falar de empresas? Dá uma olhadinha nisso aqui. Eu estou ouvindo as lideranças, eu estou ouvindo os gerentes, eu estou ouvindo os donos de empresas e eles estão me contando que dentro dessas empresas, tudo isso todos os dias. Eles têm lá um departamento de RH trabalhando pesado para recrutar gente. E esse pessoal de RH está no desespero. Eles não sabem mais o que fazer. Eles estão loucos para ver entrar dentro da empresa um molequinho que arregace as mangas e fala assim, tio, me dá uma oportunidade aí que você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou crescer aqui com o senhor aqui. Eu quero ver o senhor crescendo porque eu quero crescer aqui junto. Sabe, sangue no olho, vontade de trabalhar. Não se encontra isso. Está uma dificuldade para encontrar um bom funcionário lá fora. E eles gastam um monte com recrutamento, eles estão gastando um monte depois com treinamento, porque eles nem querem alguém capacitado. Nenhum empresário mais tem esperança de encontrar alguém capacitado. Ele fala assim, vem, eu te recruto, aí eu vou te treinar, meu filho. E aí você vai ficar bom nesse negócio. E ele vem, ele gasta com recrutamento, ele gasta com treinamento. Copacol tem quantos servidores, quantos colaboradores? 8, quase 9 mil, você imagine a situação. Então, olha a escala disso. E aí vamos treinar, vamos recrutar e vamos treinar. E a hora que dá o tempo do seguro-desemprego, tchau treinamento, tchau recrutamento, esse rapaz vai embora porque ele tem que viver uns meses aí folgado com o seguro do governo, não é? Tiveram que fazer uma lei agora, olha que vergonha, o país que teve que fazer uma lei porque o povo estava encostado, mamando no seguro-desemprego, gente sadia. Gente em plena atividade física, mental, você imagina isso? Uma lei, porque os rapazes ali, as moças, dá 6 meses que ir para casa. Fazer o quê? Fazer o quê? O que faz uma criatura o dia inteiro sem trabalhar? Imagine a gente sem trabalhar, sem uma atividade, sem ganhar o próprio dinheiro. Não tem essa noção. E dentro das empresas, dele treinamento para essa garotada, dele resolver conflitos, porque lá dentro aparece o mal comportado, aparece o preguiçoso, aparece o antiético, aparece o bajulador, aparece o corrupto, desinteressado, desonesto, mercenário, aquele que fica em casa e manda atestado médico, fica comprando atestado médico, tudo isso dentro das empresas todos os dias. E as equipes não se entendem, as equipes não, a gente tem que ir lá fazer treinamento com eles, porque eles estão num conflito eterno. Gente que não respeita irmão, vai respeitar colega de trabalho? Gente que não respeita pai e mãe, vai respeitar patrão, vai respeitar gerente? É isso, obrigado pela sua companhia. A gente está chegando ao final de mais um Família e Companhia, agradecendo mesmo você pela companhia. A gente falava de patrocinadores, né? Se você também quer apoiar esse projeto, por favor, entre em contato com a gente. Tem aqui um e-mail, tem um telefone aqui na tela para que você possa falar conosco, para que você possa entrar em contato e também encontrar um espaço aqui. Tem um espaço para você aqui no Família e Companhia. Vai ser um prazer ter você aqui, porque a gente está precisando realmente de apoiadores, né? Gente que apoia em projetos como este aqui do programa Família e Companhia, que apoia em projetos como essas palestras que você acabou de ouvir, que apoia em iniciativas também como este livro que a gente está trazendo aqui para vocês, Família, a Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Aliás, se você quiser já esse livro, já tem à disposição, entre em contato aí pelo nosso e-mail, edelitap@cbncascavel.com.br. Tem aí também um WhatsApp, 99906784, para que você entre em contato conosco, para que você solicite aí o livro Família, a Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia e prometendo um próximo encontro na próxima semana com muito mais. Um abraço.